preparar a pauta da reunião, conferir se os gráficos estão corretos, checar as informações sobre o crescimento da instituição, pagar as contas, verificar os extratos, onde isso vai parar. Preciso mudar isso. O que eu estou fazendo? Deus, qual é a minha parte? Meu papel? Para que eu fui chamado? Olhar para o outro com um sorriso, abraçar mais, servir aos outros, suprir as suas necessidades, doar mais de mim e do meu tempo para o teu propósito, te conhecer mais, Senhor, ter mais tempo contigo, reconstruir. Neemias capítulo 1. Quero conversar com vocês sobre a vida desse líder que muito nos inspira. E é a partir da experiência dele, é a partir do exemplo dele que nós vamos tentar traçar alguns caminhos para nós mesmos. Capítulo 1 do livro de Neemias, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi, o que, gente? Derrubado. E as suas portas foram, o que, gente? Destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Eu fico impressionado com algumas nações
tiveram uma resiliência tão profunda, uma capacidade tão grande de absolver tragédias e reconstruir-se sobre elas. Eu tenho uma admiração especial pelo povo japonês. Sem entrar em detalhes sobre o mérito da Segunda Guerra, mas um fato é real. Uma nação que recebeu bombas atômicas, que foi arrasada na guerra, mostrasse depois como, e em pouco tempo, como uma potência do quilate, do calibre do Japão, é algo incrível. Uma capacidade incrível de restauração. Também, a despeito dos problemas relacionados ao mérito da guerra, a Alemanha de Hitler, que também foi tomada, que também foi extremamente desgastada, que se desgastou na Segunda Guerra inteira, conseguindo superar inclusive a sua própria divisão nos tempos da Guerra Fria, conseguindo inclusive lutar internamente para a queda do Muro de Berlim. E assim há tantos outros exemplos. Eu fico pensando o que é que estava por trás, o que estava passando na cabeça de Martin Luther King, um simples pastor. Talvez você não saiba, e muitos não saibam, mas um dos maiores defensores dos direitos civis era um pastor batista. Era um pastor que certamente ministrava numa igreja muito menor que essa. E lá, por detrás do púlpito, ele começa a perceber o estado das coisas. Ele começa a perceber que não era admissível que alguém pudesse se julgar superior a outro em razão da cor. E ele começa a lutar a favor da igualdade, a favor dos direitos civis. E contra qualquer maneira de discriminação em razão de cor, em razão de raça, em razão de credo ou de condição social. Mas aquilo custou caro, custou muito caro. Eu fico pensando, por exemplo, em homens como Gandhi, que ao ver a dominação inglesa cristã sobre a Índia, pacificamente conseguiu chamar a atenção do mundo e restaurar o seu país, e trazer esperança para o seu país. Por que não falar de Nelson Mandela, lá na África do Sul, nos tempos do Apartheid? Imaginasse que era algo muito mais complexo o sistema de Apartheid lá na África do Sul do que o foi, talvez na época da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Homens e mulheres que simplesmente olharam quadros da existência, acreditaram que as ruínas que eles enxergavam não eram mais fortes do que o sonho de vê-las reconstruídas, de vê-las restauradas. E eu fico pensando, assim é a nossa vida. Nós somos corpo, temos enfermidades, queremos lutar a cada dia para ver o nosso corpo restaurado, para vivermos melhor, sem nos entregarmos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa alma, a alma adoece também. A alma entra em ruínas, em frangalhos, em razão de experiências, em razão de problemas, em razão de decepções, ou o que quer que seja. Por que não falar também da dimensão espiritual do nosso ser? Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de ter uma vida de plenitude com Deus, de oração, de busca, de serviço, e hoje estão em ruínas? E o que dizer de outros que sonharam um dia com uma família, sonharam com algo belo, sonharam com algo digno, sonharam com algo que viesse trazer, sabe, crescimento e esperança, e hoje estão face a face, estão enxergando face a face a ruína dentro da própria casa. E o que dizer dos nossos relacionamentos? E por que não falar da sociedade, que não é nada mais, nada menos do que a caixa de ressonância de tudo aquilo que acontece nos quatro cantos das casas dos brasileiros e de outros povos na face da terra.
Mas Deus é o Deus de toda a reconstrução. Ele é o Deus de toda a graça. A Bíblia diz que Ele está executando sobre a humanidade um plano de redenção. A Bíblia fala da esperança de um novo céu, mas ao mesmo tempo de uma nova terra, onde impere a justiça. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito por um homem que tinha tudo para ser omisso diante das ruínas da vida. De um homem que tinha tudo para olhar as ruínas da sua própria existência e do seu povo e dizer: eu não tenho nada com isso. Isso não me afeta. Eu não vou me preocupar com isso. Mas ele recebe uma visita e eu vou dizer onde ele estava quando recebeu essa visita. Vira a página, vamos entrar em outra história, depois a gente junta as histórias. Deus escolheu o povo de Israel para expressar o seu amor pela humanidade. Deus escolheu os judeus, não porque os judeus eram bonitos, não porque os judeus eram mais santos, não porque os judeus eram mais importantes, não porque os judeus eram mais especiais. Os judeus eram simplesmente um povo que Deus escolheu para expressar a sua glória na face da terra. E assim fazendo, Deus dá para o povo de Israel uma terra que Ele disse que manaria leite e mel, uma terra completa, uma terra que daria para eles o sustento, a vida e razões de serem felizes. Deus então estabelece o povo de Israel dentro do que naquela época era o plano dele, liberta o povo judeu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, leva esse povo pelo deserto, dá para esse povo a sua lei, dá para esse povo a sua ética, dá para esse povo o direito, dá para esse povo uma maneira desse povo viver em comunidade e em comunhão com ele e com os demais. Mas o povo de Israel sempre foi teimoso, muito teimoso, especialmente quando o assunto era adoração. Volta e meia, os judeus deixavam de adorar o Deus da vida e começavam a adorar pedaços de pau, árvores. De repente, a santidade do casamento era corrompida por atos sexuais desvairados debaixo dessas árvores, em adoração a deuses como Baal, como Astarote e como tantos outros deuses da antiguidade. E Deus sempre mandando profetas: não faça isso com vocês, não façam isso da nossa aliança, não corrompam a minha aliança com vocês, purifiquem-se. E durante muito tempo na história Ele mandou vários profetas, a ponto de um deles, Jeremias, ter sido tão enfático, tão decididamente enfático, desejando tirar as pessoas ali daquele estado de total decadência moral, que ele chorava. Neemias chorava, porque Neemias via o fim, via a ira, via absolutamente as consequências daqueles pecados se aproximando, mas o povo não enxergava. Até que, no ano de 586 a.C., o rei Nabucodonosor, monarca do Império Babilônico, para que você saiba melhor dessa história, os babilônios são o povo que deu origem aos iraquianos. O Iraque, como nós vemos hoje, Bagdá, por exemplo, aquele território era a sede do governo da Babilônia. Aqueles mesmos rios que estão lá hoje, Tigre e Eufrates, eram os rios onde, lá na frente, o povo de Israel, desta vez cativo, escravizado pelos babilônios, chorava e se lembrava da sua terra. Então, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém, derruba o templo,
derruba os muros, queima as portas. A cidade ficou irreconhecível. Ruínas, ruínas, profundamente ruínas. E mais que isso, ele carrega com ele os melhores de Israel e leva cativos. É nessa invasão, por exemplo, que eles levam Daniel. Se lembram de Daniel da cova dos leões? O autor do livro, Daniel, é levado. Também é levado cativo para o atual Iraque, antiga Babilônia, Sedraque, Mesaque e Abdenego. E ali começa, gente, um ciclo de depuração, de purificação de Deus na vida daquelas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus ama tanto o seu povo, e Ele ama tanto você e eu. Isso não depende do que eu sou, depende do que Ele é. Não depende do que eu tenho, depende do que Ele é. Não depende das minhas habilidades, depende do seu exclusivo amor. E Deus ama tanto, amava tanto o seu povo e ainda ama tanto a obra que Ele criou, que Ele, então, depois de alguns séculos, levanta um outro reino, tão pagão quanto o reino da Babilônia. Dessa vez o Império Persa, o terrível Império Persa. Império que teve reis como, por exemplo, Dario, Ciro, Artaxerxes, Xerxes, Assuero, homens extremamente vorazes. E Deus pega aquele rei, no caso Ciro, pega o rei da Pérsia e diz assim: você vai agora libertar o meu povo, vocês vão destruir a Babilônia. E destruindo a Babilônia, vão liberar o meu povo para voltar para a terra. Vão liberar o meu povo para voltar para Jerusalém. Assim fez Ciro. Assinou um decreto. Dominou a Babilônia. Permitiu que os judeus voltassem. E o retorno foi em etapas. Um primeiro grupo veio para reconstruir o templo, sob a liderança de um líder chamado Zorobabel. Depois, restaurar o culto através de Esdras. Mas ainda algo faltava para que a cidade fosse reconstruída. E era algo de extrema importância. Os seus muros estavam derrubados. As suas portas estavam queimadas. Jerusalém estava indefesa. E olha, gente, que uma cidade sem muralhas na antiguidade não era uma cidade. Era um lugar completamente desprovido de segurança. Não só contra exércitos, mas contra as próprias feras do campo. Leões, tigres e o que quer que seja mais. As cidades fortificadas davam segurança para as mulheres e para as crianças quando os homens saíam em guerra. As cidades fortificadas davam a possibilidade de, diante de um ataque, se ter maneiras e meios de se defender. Então Zorobabel reconstrói o templo, Esdras restabelece o culto, mas algo precisava ser feito. Estava Neemias no palácio. Neemias, que já era de uma terceira geração, os que nasceram no cativeiro. Estava ele sentado no palácio, tocando bateria. E ao sentar no palácio, ele recebe uma comitiva que vinha de Jerusalém. Seus conterrâneos, seus compatriotas. E quando Neemias recebe essa visita, ele faz uma coisa muito arriscada. Ele fez uma pergunta. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Eu tenho percebido na minha vida que fazer perguntas pode ser algo que venha mexer eternamente com a sua vida. Talvez você não tenha as respostas certas, mas nada como uma pergunta bem feita, para que você extraia fatos que vão mexer profundamente com a tua vida, com a tua existência. E que pergunta foi essa? Quando Hanani chega, está aqui no capítulo 1, ele faz uma pergunta no verso 2. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca de quem, gente?
dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre o quê? Jerusalém, cidade dele. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ei! Aí você me pergunta, o que é que tem a ver essa pergunta dele com um plano de restauração para a minha vida? Com um plano de restauração para a minha alma? Com um plano de restauração para os meus relacionamentos? Com um plano de restauração inclusive para a minha saúde? Com um plano de restauração para o Brasil? O que é que tem a ver? Tem a ver com uma coisa muito importante. Deus quer que você faça perguntas. Deus quer que você busque o princípio da realidade. Deus quer que você conheça os fatos. Deus quer lhe apresentar as realidades da vida. E não devaneios. E não, gente, mitos. E não contos. Nós estamos vivendo de contos e Deus quer nos mostrar fatos, Deus quer nos mostrar realidades, Deus quer que a gente veja realidades, porque sem ver realidades não saberemos como lidar com um processo com relação ao qual nós temos muito pouca informação. É como a esposa que chega para o marido em um dia de dúvida e diz assim: onde você estava sexta-feira à noite? É o pai que pergunta para o filho: meu filho, quem é aquele rapaz com quem você saiu? Minha filha, aquele seu telefonema me deixou muito confuso. Com quem você estava falando sobre comprar alguma coisa? Irmãos, a verdade é o princípio basilar sobre o qual o castelo da reconstrução pode ser erguido. Sem verdade, não há restauração. Sem verdade, não há absolutamente restauração. Aprenda a fazer perguntas para a vida, para os fatos. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é que tem por trás disso? Escute. Coisa difícil é receber, por exemplo, um diagnóstico. Coisa difícil é receber, de alguma maneira, um exame. Mas, sem dúvida alguma, muito melhor é um diagnóstico doloroso do que um conto de fadas que nos deixa felizes, mas que tiram de nós a seriedade dos fatos. Tem pai que não quer conversar com o filho para não descobrir o que está acontecendo. Tem mulher que diz assim: não, eu não vou entrar ali, eu não vou abrir aquela porta, eu não vou ver aquela ligação, ou eu não vou vasculhar aquela informação, porque eu tenho muito medo de que as minhas dúvidas sejam verdadeiras. Como você é tolo. Para que haja restauração na vida da gente, os fatos têm que ser vistos como amigos, como aliados e não como inimigos. Porque é a partir de fatos, é a partir de circunstâncias muito claras que nós e Deus vai, junto conosco, construir um projeto de restauração. Você nunca vai restaurar um casamento em frangalhos se você não assumir o compromisso de entender os fatos, de coletar a realidade, de olhar face a face e de entender que é a partir dos fatos que Deus constrói a restauração. Nós temos medo da verdade às vezes, nós temos medo de encarar a verdade, e Neemias diz: o que é que está acontecendo com o meu povo? Podia falar de outra coisa, né? E aí, eu sou o copeiro do rei, eu tenho que provar os vinhos que o cara vai beber daqui a pouco, vamos tomar um aqui, cara. Como anda Jerusalém? Como anda a minha cidade? Como anda Judá? Como anda o meu povo? Me diga, Hanani, não me esconda.
Deus não opera fora da ótica e da órbita da verdade. Sem verdade não há restauração. Sem fatos concretos a respeito daquilo que precisa ser restaurado, sem que eu saiba a extensão dos danos, sem que eu saiba a profundidade da dor, sem que eu saiba a dimensão, a largura, o comprimento daquilo que é a minha ruína, daquilo que está me arruinando, ou daquilo que está prestes a me destruir, eu não terei como, sem a verdade, construir algo novo. Escute. Jesus é o caminho, mas Ele também é a verdade. A mentira é um solo terrível que nós podemos cultivar em nossa vida. A mentira é uma coisa tão terrível para nós, não só a mentira que nós mentimos para nós mesmos, como a mentira que nós mentimos para os outros, que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Será que é grave? O pai da mentira é o diabo, a Bíblia diz. Ele é o pai da mentira. Ele que nos engana, inclusive, nos enganando não com mentiras, mas nos enganando, evitando que nós busquemos e lutemos pela verdade. Gente, eu conheci pessoas na minha vida com problemas muito sérios com mentira. Muito sérios. Coisas assim que são de nos fazer desacreditar da humanidade. Tal a capacidade de levar a mentira até as últimas consequências e fechar a porta da restauração. Se você chega para o seu filho que está vendo pornografia, que está usando droga, meu filho, você está usando drogas? Não, mamãe, não, papai, não, de jeito nenhum, eu não estou com esse problema. Quando nós escondemos a verdade, nós fechamos a porta da restauração. Não há como ter restauração sem verdade. Não há como você lutar por alguém, não tem como você interceder por alguém para que ela saia de um estado para outro, sem que você saiba absolutamente o que se passa naquela vida. Eu já conheci uma certa pessoa, por exemplo, que falava sempre a respeito de fatos relacionados a sucessos pessoais, sempre mentindo que estava tendo sucessos pessoais. E dizia para todo mundo: eu conquistei isso, eu passei nisso, eu realizei aquilo, eu realizei aquilo. E aí, gente, aquele mundo precisava desabar, aquela mentira precisava desabar, para que a graça de Deus pudesse entrar e fazer morada. E uma certa vez, essa pessoa espalhou que tinha conquistado isso e aquilo outro. E alguém chegou para mim e disse: pastor, é mentira. Vamos ajudar a essa pessoa, porque ela está vivendo sobre fundamentos movediços, mentirosos. Até que vasculhando nós chegamos à verdade. E tentamos, meu irmão, minha irmã, abra o coração, fala a verdade, diga o que é que está passando. Não são esses os fatos, são esses, eu juro. Oh, meu Deus, Senhor, vem por mim. Ninguém acredita em mim, ninguém isso e ninguém aquilo. Meu amado, nós já sabemos a verdade, não minta. Não pode, é mentira dos outros e tal e tal. Eu tive que sacar um documento para ele. Aqui. Você não conquistou isso que você disse que conquistou, está aqui. Escutem. Eles falam muito seriamente, como quem também precisa lutar a cada dia com a ocultação da verdade. Nós temos que ter os fatos como nossos aliados e não como nossos inimigos, porque sem verdade não há restauração. Repita isso. Sem verdade não há restauração. Mais enfaticamente, sem verdade não há restauração. Mais uma vez, sem verdade não há restauração. E Neemias foi atrás dela, da verdade, me conte.
que está acontecendo com o meu povo? Me conte, como está a minha cidade? Me conte. E você é desafiado a olhar para a sua alma no espelho e dizer assim, o que é que há contigo? Porque a mentira nos cega tanto que nós começamos a mentir para nós mesmos. E não enxergamos quem nós somos, e não enxergamos os buracos na nossa espiritualidade, não enxergamos os buracos na nossa santidade, não enxergamos um buraco na nossa alma. Escuta. O espelho que nós olhamos no nosso interior tem que ser plano, tem que ser de cristal. Espelho côncavo é bonito. É isso aqui, côncavo? Mas o que é que o espelho côncavo faz conosco? A gente fica maior ou menor? Alguém pode me ajudar? Tem algum físico aqui? Quando você olha no espelho côncavo, você se vê como? E quando você se olha no espelho convexo, escuta. O espelho côncavo nos faz viver complexos de inferioridade. E os convexos, síndrome de Rei Leão. Deus quer que você se enxergue como você é. Quando Jesus disse assim, olha, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele diria assim, é isso mesmo, tira a trave do seu olho. Olhe a sua vida em um espelho plano, quem de fato você é. Sem acréscimos, mas também sem decréscimos. Que você se olhe na beleza de quem você é para Deus. Que você se olhe na certeza de que Deus olha para você e para mim com olhos de amor, com olhos de graça, com olhos de restauração. Não deixe que a ocultação da verdade em sua vida te faça parecer quem você não é. Nem menor, nem maior. Simplesmente você. Escuta, Deus quer simplesmente você. Desse jeitinho. Você. É você, como você é, o palco para o poder e para a restauração que Deus tem preparado para a sua vida. É você. Então Neemias recebe os fatos, eu queria que você me ajudasse. Diga assim, o primeiro princípio para a restauração é o princípio da realidade. Entenderam, gente? Estão entendendo? Qual é a melhor intervenção cirúrgica para sanar uma enfermidade? É quando o médico tem o quê? Um diagnóstico de que maneira? Preciso, com todos os contornos. Assim somos nós. O que está acontecendo com a minha cidade? Ou como vai a minha vida? Quem eu sou? Como está realmente o estado do meu casamento? Como está realmente o estado da minha saúde? O que é que eu tenho feito com a minha saúde? E depois que a gente pega tudo isso, que a gente pega os fatos, a gente corre o risco de, tendo os fatos, achar que eles são como gigantes que vão destruir a nossa vida. Não, quando Neemias viu os fatos, ele começou e deu o segundo passo para a obra de reconstrução das gloriosas ruínas de Jerusalém. Ele deu o passo, sabe de quê? Da inquietação. Ele se inquietou com aquilo. Olha o que a Bíblia diz, é o segundo princípio, são 3 apenas hoje. Olha o que diz aqui, ó. Verso 4, lê o verso 4 comigo do capítulo 1. Lê o verso 4, o que diz no verso 4? Vamos lá, igreja. Quando ouvi essas coisas, o que foi que eu fiz? Sentei-me e o quê? E chorei, passei dias, o que, gente? Lamentando. E o que mais? E o que mais? Jejuando e orando ao Deus dos céus.
Quando ele viu os fatos, quando ele pegou os fatos, quando ele conheceu a realidade, e a realidade nem sempre nos traz alegria, mas a realidade tem que trazer em nós, no mínimo, inquietação. A Bíblia diz que ele sentou. Eu fico pensando, cara, quando eu penso em momentos da minha vida que eu recebi más notícias, ou que eu acabei encontrando fatos que eu não queria talvez saber, e de repente eu vinha saber, eu acho que eu me lembro de umas 2 ou 3 vezes que eu não consegui ficar em pé. Eu simplesmente me sentei para não cair. A Bíblia diz que ele sentou. E a Bíblia diz que ele começou a chorar. Ele diz que ele começou a lamentar. Ele diz que ele começou a jejuar. E ele estava inquieto. Eu vou dizer uma coisa para você. Verdade que não produzir inquietação no seu coração não te dará a oportunidade de mudança. E eu costumo dizer, ninguém irá lutar para mudar e reconstruir aquilo que antes não lhe incomodar. Sobrepeso, por exemplo. É um problema que todos nós lutamos, especialmente depois dos 30. E a gente vai, mas beleza. Pessoal mais velho, você está gordinho, né, rapaz? É bonitinho, rostinho vermelhinho. Uma vez eu fiz uma dieta, pensava que eu estava doente aqui, né? Porque o pessoal mais antigo vê no rosto gordo a saúde, né? A bochechinha, a vermelhinha e tal. Então, você começa a ter sobrepeso e você começa, enquanto você não se incomodar, você não vai fazer nada. Enquanto você não estourar um fast-clair na hora de sair de casa, entendeu? Como eu uma vez dessa, fui para um casamento, né? Engordando com o pescoço, engordando, quando fui abotoar o botão, botando a gravata, o bicho fez. Não, eu consegui até colocar. Aí eu fiz, para ajeitar assim a camisa, o bicho fez. Pum! Chega! O que não te inquieta, não produz em você desejo de mudança. Bote isso na sua cabeça. Ah, o cara é fumante. Eu quero dizer para um fumante, meu amigo, deixe de fumar. Porque ele liga o fumo muitas vezes ao quê? E aqui eu não estou falando como, entendeu? Como o legalistazinho, o conservador, não. Vamos analisar friamente. A pessoa está fumando, enquanto ela está ali numa boa, tendo aquilo como simplesmente beleza e glamour, porque conseguiram vender muito bem, Hollywood conseguiu vender um dos peixes mais podres que a gente comeu na história, foi o glamour relacionado ao fumo, ao tabaco. Mas aí quando o cara começa a tossir, quando o cara começa a não conseguir dormir, quando ele começa a ter dúvidas de que aquilo ali pode não estar indo bem, quando ele começa a ser incomodado, ele pode começar a pensar. É como o dependente químico. Dependente químico é um bicho danado. E nós tratamos com isso todos os dias. Moisés está ali, sabe o que eu estou dizendo. Cara, tem 2 desafios na vida do dependente químico. Se a gente conseguir esses 2, já é meio caminho andado. Primeiro, ele reconhecer que é dependente. Acaba aqui, chega dessa finura, parece um cibito baleado, sem couro, sem nada, já vendeu tudo, não tem um pau para dar num cachorro. Chega aqui e muitas vezes a nossa equipe olha assim, cara, você reconhece que você é dependente? Não, não sou dependente, não, eu fumo quando eu quero, cheiro quando eu quero. Digo, o problema é que tu quer todo dia e não consegue não querer. Primeiro problema é esse, é reconhecer a partir da realidade factual, do princípio da realidade, que algo precisa ser feito. Segundo é que aquela realidade começa a incomodar. Ah, meu amigo, enquanto o problema está de pegar a mãe, de tirar o dinheiro de casa da mãe, e de comprar e de vender uma coisa ou outra na geladeira, tudo está muito bem. Agora, quando começa o traficante a ligar para a casa dele, ele começa a se cagar de medo. Não é não, Moisés? Quando começa a ir atrás dele, aí, rapaz, eu vou lhe pegar, viu, na esquina, você tem que pagar. Aí o cara começa o quê? A se incomodar com aquilo. O que não te incomoda, não te faz mudar. É o cara que passa a vida com vida de playboy, casado, tem a sua esposa, mas está ali, ó. Vida de adultério, de mentira.
Aí quando a corda está para se romper, quando a verdade vem à tona, quando a mulher diz, olha, eu vou me separar de você, aquilo começa a incomodar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se por um lado a nossa tendência é nos movermos a partir de inquietações, felizes os que descobrem a verdade e automaticamente se inquietam para que Deus opere restauração. Eu sou isso aqui, e isso me inquieta, Senhor. Tenho sido orgulhoso, tenho sido prepotente, tenho sido, grosso, tenho sido isso, tenho sido desatento, isso. Senhor, isso me incomoda. Não esperemos, gente, para que o nível de incômodo em nossa vida seja tamanho que parece que a restauração é apenas uma válvula de escape para se enfrentar a realidade. E Neemias, ele recebe aquela notícia e se senta. E ele começa a pensar e ele entra no terceiro e último passo. Olha o que é que ele diz aqui no verso 5. Vamos ler comigo? Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Princípio da realidade, princípio da inquietação, e agora começa a restauração. Ali naquela oração começou a restauração de Israel. E se você tiver a capacidade de fazer essa oração, obviamente com o conteúdo da tua própria realidade, você estará começando a restauração. Amém, gente? Ele diz, Senhor, pequei, meu povo pecou contra ti. O que está acontecendo é fruto desse pecado. E é óbvio que o que nós vivemos nessa vida, embora não seja fruto pessoal do nosso pecado, é fruto do pecado corporativo da humanidade. Se morremos é porque pecamos. Se adoecemos é porque a nossa composição é falível. Ontem eu vi uma reportagem sobre os velhinhos do Japão que estão atingindo 100 anos. Quem viu? Cada vez mais. Meu amigo, não passa de 120. Nós morremos, nós adoecemos, nós sofremos, dentro de todo esse contexto, pecado humano. Guerras, discussões, divisões, incertezas, danos que nós causamos mutuamente. E Neemias vai para o que interessa, ele vai ao ponto. Seria mais fácil Neemias chegar e dizer assim, oh Deus, que povo ruim, né? Que Babilônio ruim, né, César? Povo ruim, né, rapaz? Destruiu a nossa cidade. Destruíram os muros, né? Tal de Nabucodonosor, né, Deus? Por que o Senhor trouxe esse homem? Por que a mãe dele não abortou ele? Por que foram tão sanguinários conosco? Por que destruíram o templo que o rei Salomão havia construído? Por que foram mais adiante destruir os muros, César? Me diz! Mas ele vai direto ao assunto, Senhor, pecamos contra ti, pecamos contra a tua santidade, pecamos contra o teu amor, pecamos contra os teus planos, fomos infiéis. O que acontece, por exemplo, quando
a mulher descobre alguma coisa do marido ou vice-versa, qual é a primeira tendência? Negar. Segunda tendência é o quê? Jogar a culpa para a mulher. Terceira tendência é o quê? Encontrar um jeito para entrar dentro da ostra e transferir a culpa para quem reclamou. Se você é assim, você é um crápula. Neemias foi lá e disse: Senhor, o seguinte, e olha que ele não estava lá não, viu? A destruição de Jerusalém pela Babilônia tinha acontecido no ano 586, mais ou menos. Ali já era 460 e pouco, era 120 anos depois, ele não era nem nascido. O pai dele não era nem nascido naquele tempo, nem o pai era nascido, o avô era. Mas o avô dele talvez fosse nascido naquela época, mas o pai não era e ele tampouco. Ele já nasceu no cativeiro, já quando a Babilônia já foi tomada pelos persas. E ele entra no princípio mais valioso, mais belo. Olha, gente, se você quer mover o coração de Deus, tenha um coração quebrantado e confesse. Poxa, como aquilo ali produz coisa. Gente, eu não sei o que pode acontecer quando nós chegamos para alguém de carne e osso como nós e dizemos: poxa, eu pequei contra você, eu fui egoísta no nosso relacionamento, eu pensei só em mim. Meu filho, me perdoe, eu dediquei meu tempo todo ao trabalho, não dediquei a conversar com você. Sei que você tem revoltas no seu coração que eu ajudei a causar. Amados, a restauração, depois que nós temos a realidade factual, depois que nós temos a inquietação que nos move, nós entramos em um processo de oração, de confissão diante de Deus e dizemos: Senhor, eu fiz isso, mas eu sei de uma coisa. Eu fiz tudo isso, mas o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, quer reconstruir a minha vida, e eu te peço, vai à minha frente. Eu errei, mas eu sei que o Senhor me levanta e me leva para o lugar onde o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Essa era a oração de Neemias. Uma confissão que era ao mesmo tempo permeada de confiança. Oh Senhor, Tu és misericordioso, Tu és bondoso. Eu sei, Pai, que o Senhor pode me perdoar. Eu sei que o Senhor pode reconstruir. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Falando de relacionamentos interpessoais, quando a gente pisa na bola com alguém, não vamos ser também tolo e dizer: pô, pastor, é muito fácil, esses 3 princípiozinhos vai resolver a minha vida. Não é isso que eu estou dizendo não, cara. Mas quando nós pegamos os fatos, nos inquietamos com ele, começamos a agir em oração e confissão, mesmo que o outro ainda não tenha aceito, e mesmo que o outro ainda não tenha entrado no processo de restauração comigo, uma coisa é real: coisa boa é começar já estando em paz com Deus. E eu quero que você saia daqui em paz com o Senhor, hoje. Senhor, eu quero te confessar isso mesmo, eu sou mentiroso, me ajuda. Senhor, eu tenho sido orgulhoso, me ajuda. Eu tenho sido a cada dia tentado por isso e por aquilo outro, por poder, por dinheiro, por pornografia, o que quer que seja. Achei muito interessante esse final de semana passado, que eu não estava aqui. Tinha recebido alguns convites já de muito tempo, sempre sem poder encaixar. Eu pessoalmente não gosto muito de viajar, prefiro estar aqui, quieto. Mas eu fiz encaixar, Deus fez encaixar 3 lugares diferentes, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira eu estava em Fortaleza, sábado na Barra da Tijuca, no Rio, e domingo em São Gonçalo. Aliás, domingo de manhã na Barra da Tijuca e domingo à noite em São Gonçalo, depois de Niterói. E eu fiquei impressionado que a temática das 3 conferências, uma era uma conferência para líderes, outra era uma conferência missionária, e outra era uma série de pregações que estava iniciando em uma igreja de São Gonçalo sobre atos de justiça. E eu fiquei impressionado como a temática nas 3 era restauração. Eu não escolhi o tema. É como se Deus estivesse movendo o coração da gente. É como se Deus estivesse começando algo novo no Brasil, na nossa vida. É como se Deus quisesse de fato fazer dessa nação uma nação que brilha para a glória e honra do nome dEle.
E isso não tem a ver absolutamente, gente, com posicionamentos político-partidários. Isso começa em nós, a restauração começa em nós, no nosso espelho. Quando nós quebramos a convexidade e quando nós abandonamos também a concavidade de uma análise torta a respeito de nós. Deus quer que a gente nos veja, que se veja no plano reto, em um espelho limpo, para que a nossa alma seja então, sabe, esboçada para fora, que ela tome os seus contornos reais, e a partir dali nós sejamos inquietados, e a partir da inquietação que coisas novas comecem a acontecer. Eu não poderia dar todos os exemplos de situações que vocês possam estar vivendo, mas a realidade de princípios é a mesma. Deus quer que você conheça a verdade, depois se inquiete com a verdade e depois mergulhe em um processo de confissão, em um processo de, sabe, de reconstrução a princípio do seu relacionamento com Ele. De tudo mais fluirá o seu relacionamento com Deus. Aliás, é desse relacionamento com Deus que tudo mais fluirá. É estando bem com o Altíssimo, é entendendo, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu erro. Gente, que coisa! E eu cheguei lá e também fiquei muito impressionado com o jeito lá da Igreja Batista Central, uma igreja muito amada. Lá as pessoas, teve um painel que eu falei com mais 2 pessoas, e um dos líderes da IBC, Igreja Batista Central em Fortaleza, falou, ele se apresenta assim, uma bandana é o Nelson. O Nelson é uma graça, Nelson tem sido muito usado por Deus nessa área de restauração no Brasil, de restauração integral. Aí o Nelson chega e diz assim, olá pessoal, meu nome é Nelson. Aí todo mundo, oi Nelson. Como se eu dissesse assim, vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Sérgio. E ele diz assim, estou aqui, sou um servo em restauração, todos os dias, lutando contra a pornografia. E quero dizer para vocês, lutando contra as drogas, estou limpo há 5 dias. 3 meses e 24 anos. Ele inverteu a sequência. 3 dias, 24 anos. Mas ele começa a falar abertamente, e quando a gente não tem medo disso, quando a gente deixa de lado qualquer ideia caricaturada da nossa vida. Gente, quem usava caricatura eram os fariseus. Nós não precisamos usar caricatura. Deus quer nos ver frente a frente, na nossa fraqueza, no nosso erro, nos nossos acertos, sem concavidades, sem convexidades, simplesmente na plenitude do que somos. E a partir daí, gente, começa a fluir rio de água viva dentro da nossa vida. A partir daí, Deus começa a movimentar-se no meio da gente, na nossa casa, na nossa vida, começa a trazer mudança nos nossos meios. Você acredita nisso? Eu creio. Aquela oração de Neemias começou um processo lindo que a gente vai conhecer semana que vem. Você vai vir semana que vem para conhecer o que vai sair daquela oração e daquele choro sentado. O que é que aconteceu depois daquele choro sentado, daquela oração? Mas olha, pessoal, eu acredito que o Deus da vida quer nos virar de cabeça para baixo. Mas Ele quer fazer isso para nos apresentar a Ele como nós somos, em processo de restauração e a cada dia crendo que o Senhor está fazendo o melhor na nossa vida, o melhor nos nossos relacionamentos. Uma coisa que me chamou a atenção sobre confissão, eu não sei se vocês acompanharam, quando a polícia de Pernambuco entrou em greve. Estão lembrados que teve uma greve muito pesada lá? E que começaram a mandar no WhatsApp, olha, não venha para Recife, muitos assaltos, e pá. E eu soube, vocês também acompanharam pelos jornais, que houve um grande saque, um saque coletivo, e em várias lojas, em Abreu e Lima. Quem se lembra disso? Desse saque em Abreu e Lima? Gente, foi um saque grande. Muitas lojas foram saqueadas, eram multidões saqueando. E eram mulheres, meninos, idosos, era todo mundo. O espírito da maldade parece que começou a imperar naquele momento. E pessoas, normalmente pessoas da própria cidade, gente pacata. Não era gente com histórico de crime, não. Era gente normal. Aí houve aquele saque. E Abreu e Lima é uma das cidades que tem a maior presença de igrejas no Nordeste. É muito forte, especialmente da Assembleia de Deus. Campo da Missão em Abreu e Lima é muito grande, muito grande.
E alguns pastores começaram a fazer a oração de Neemias na igreja. E a falar contra isso, e orar, e a pedir perdão. Senhor, que vergonha para a nossa cidade. Que vergonha, Senhor, o que aconteceu. Que vergonha para o teu povo, que vergonha para o evangelho. Senhor, e começaram a entrar em um processo de oração e jejum por tudo aquilo que tinha acontecido. Gente, você não sabe o que aconteceu. Depois daquele domingo de oração, foram centenas de pessoas se apresentando à polícia. Centenas de pessoas devolvendo o que tinham pego. Está aqui, peguei esse liquidificador, eu não deveria ter feito isso, peguei essa roupa. Centenas de pessoas, gente, e elas não foram lá para aquela ideia de delação premiada, não. Elas foram se mostrar, está aqui, eu errei, eu pequei, eu cometi um crime, toma aqui o que eu peguei. Gente, foi um quebrantamento muito grande na cidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para encerrar o terceiro tópico, que é o princípio da confissão. Gente, quando uma nação, quando um povo realmente se humilha diante de Deus, e ora, e pede perdão, e deseja se ver não como côncavo nem convexo, mas simplesmente plano e pleno. Quando isso acontece, há muitos casos na história, gente, em que um avivamento de proporções muito amplas aconteceu, por exemplo, no país de Gales. Depois aconteceu na Nova Inglaterra, depois sob a liderança de Wesley e Whitefield, houve grandes massas de pessoas que começavam diante dessa realidade nua e crua, que elas viam no espelho reto da sua própria alma. As pessoas começaram a entrar, gente, em um verdadeiro processo, sabe, de auto-humilhação, de confissão, de dizer, é isso, Senhor, me ajuda, Senhor, age na minha vida, age no meu país. Gente, nós assistimos grandes avivamentos na igreja de Jesus Cristo, pessoal, na história, em razão do princípio da confissão. E eu acredito, coisa grande Deus vai fazer nesse lugar, coisa grande Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Vamos entrar em confissão genuína do nosso pecado, não vamos passar a culpa para as outras pessoas, vamos internalizar quem nós somos e vamos acreditar que o Espírito Santo está passando com água viva dentro de nós, e passando com água viva dentro de nós, Ele nos permitirá ir além e mais profundamente a conhecer a face de Deus, de uma maneira mais plena e mais ampla. Deus quer se revelar a nós de maneira mais plena e de maneira mais ampla, mas isso passa por uma confissão genuína e profunda das nossas iniquidades. Gente, eu creio, para a glória do Senhor, que casamentos serão restaurados durante essa jornada, que famílias serão refeitas durante essa jornada, que pessoas serão curadas no corpo e na alma durante essa jornada, porque o nosso Deus, como disse Neemias, é misericordioso, é amoroso e é bondoso, e louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!